Amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor para aqueles que eu ainda não vi e para aqueles que eu já vi, a paz do Senhor novamente. Que noite gostosa, né? Olha, Deus preparou essa noite para a gente ser cheio do Espírito de Deus mais uma vez, né? Porque assim é o desejo do coração dele. E o tema que as meninas trouxeram para mim foi um tema assim que me trouxe muita alegria. Hoje nós vamos falar sobre alegria, né? Alegria no Senhor. E uma coisa que eu vejo, e nós temos que perceber isso cada vez mais, é a palavra que a Lúbia tem trazido aos domingos, né? Nós vamos repetir juntos, né? Aqueles que estão no Senhor, eles permanecem firmes e ativos, né? Em pé e ativos, né? Em algumas versões, né? Então, Deus quer que nós estejamos firmes nele, para que nós estejamos ativos nele também, né? Então, Deus está nos trazendo, nos fazendo retornar para ele, nos fazendo voltar para ele. Ele é a essência, é para o Senhor, toda a honra, toda a glória, né? Para ele, é por ele, para ele, toda a honra e toda a glória. Então, nós vamos falar sobre alegria. E vamos, então, meditar nesse tema tão gostoso, né? Primeira coisa, assim, quando eu fui pesquisar sobre alegria, que chamou a atenção que a gente sabe disso, mas eu acho incrível, a Bíblia é incrível, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Em todas as páginas tem uma peça e você consegue unir a Bíblia inteira. E essas peças unidas, elas trazem uma mensagem que se renova a cada dia, né? Jesus Cristo, ele é o centro e ele é a nossa alegria, né? Quando veio, né, quando Jesus Cristo nasceu e os anjos apareceram para os pastores, o que eles falaram? Eis que vos trago novas de grande alegria. Né? De quem que ele estava falando? De Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, estava voltando para Deus, então qual foi a palavra que ele deixou? Ele falou assim: eu vou para o Pai para que a vossa alegria seja completa. Então a alegria está no centro da palavra de Deus. Jesus Cristo é a nossa alegria. E é isso que nós precisamos retomar. Jesus Cristo é a nossa alegria, né? O que o dicionário diz a respeito de alegria? Né? Alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, é um prazer, regozijo, júbilo ou um acontecimento feliz. Né? E ele até dá aquele exemplo assim: quando nasce um filho, que dia de alegria, não é? A gente não experimenta um dia como esse, mas a gente não pode ter um filho todo ano, né? O Fred, talvez, e Maíra, que se quiser, né? Ah, não sei. Né? Mas, assim, a gente não pode ter um filho todo ano só para experimentar a alegria do nascimento. Então, a nossa alegria, muito embora Deus nos dê esses momentos de alegria, mas a alegria que a Bíblia fala, a alegria que nós temos que buscar é a alegria no Senhor, a alegria do Senhor. Né? E a alegria do Senhor a nossa força é. Amém? Então é essa alegria que nós vamos meditar. Não são as circunstâncias ao nosso redor, mas é o conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, que é a razão da verdadeira alegria. Então, a gente viu o que o dicionário diz, a gente viu o que a Bíblia fala sobre alegria, né? Um pouquinho, a introdução, o que o dicionário diz, e a psicologia fala o quê? Que a alegria é uma emoção positiva, né? E da mesma forma influencia as nossas ações, influencia o nosso comportamento, né? Influencia a nossa saúde, né? Esse estado de alegria influencia a nossa saúde. Muito interessante, todos sabem, né? O sentir-se alegre estimula a liberação de endorfina, dopamina no organismo, que provoca uma sensação de prazer, né? Uma sensação agradável de prazer. E já está reconhecido cientificamente que a oração tem esse mesmo poder. Né? Poder, olha só, não é um poder, né? Mas tem essa mesma função. Né?
Então, tem neurocientistas que falam nesse sentido. Quando nós oramos, quando nós elevamos a nossa mente a Deus, o nosso cérebro libera essas mesmas substâncias que nos dão essa sensação de prazer, que nos dão essa sensação, então, de esse estado agradável. Então, nós temos aqui um sentimento, nós temos aqui um acontecimento, circunstâncias, e nós temos aqui a essência. Né? E vocês preferem qual deles? A essência, né? A essência, né? Jesus Cristo é a fonte da vida. E ele fala o quê? Que ele nos deu vida e vida em abundância. Né? E essa vida em abundância, dentro dessa palavrinha abundância, é alegria também, está nela. Então, nós temos garantido em Jesus essa alegria. E é uma coisa assim que eu gosto muito das promessas de Jesus, né? Que a gente costuma dizer, honra teu pai e tua mãe, e se prolongará os dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Mas quantas promessas nós temos na Bíblia que não está explícito tão claramente assim, né? E alegria é uma promessa, né? Que Jesus Cristo diz o quê? Que vamos lá no texto para a gente conferir. João 10, 10. João 10, 10. Ele fala assim, texto conhecido. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A vida completa. E que vida completa é essa? Conhecer a Deus, né? Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles têm a vida eterna. Conhecer a Cristo, amar a Cristo, né? Traz a vida eterna. Essa vida completa é essa vida eterna. E a alegria é a vida em abundância também. Né? Então, faz parte dessa vida que nós temos em Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida. Né? E muitas pessoas, elas estão buscando a alegria em coisas passageiras. E hoje a gente vai estudar na palavra duas situações, duas pessoas, né? Que situações diferentes, para a gente poder meditar, refletir e trazer para a nossa vida a respeito de ser cheio de Deus, né? E ser cheio do Espírito Santo também. E de momentos que a gente passa também. Porque Deus nos garante alegria completa? Sim, mas Ele também diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Isso foi até falado na ministração. Né? Eu venci o mundo. E a Bíblia não se contradiz. Diz, vocês vão ter abundância, vão ter alegria completa. E fala, mas vocês vão ter também aflição. Então, a aflição não é a falta da alegria. Né? A aflição é um momento de sofrimento que nós passamos, sim, mas não significa que a gente perdeu a alegria no Senhor. É algo muito importante. A gente não perde essa alegria. Né? Naquele momento, ela pode ficar em segundo plano, apagadinha. A gente pode se entregar ao sentimento do sofrimento, se entregar ao sentimento da aflição, porque naquele momento nós estamos sendo amassados, né, por aquela situação. Mas a alegria, ela continua ali. E tem um texto, né, que ele fala sobre isso, que é 1 João 5, 1 a 5, que é lindo. Vamos lá para 1 João 1 a 5. Desculpa, 1 João 5, 1 a 5. Olha que lindo esse texto. Hoje eu vim com a minha Bíblia, a linguagem de hoje, que eu acho que vai se encaixar perfeitamente, né? Então, se vocês tiverem uma versão diferente, vocês também podem compartilhar, e a gente pode conversar sobre isso, mas essa daqui traz com uma clareza assim incrível. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer.
Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha que texto lindo, né? Quantas verdades simples que nós temos num texto tão lindo. Primeiro, amar a Deus é obedecer. Nossa, que texto lindo, né? Amar a Deus é obedecer. Segundo parte, obedecer não é difícil. Não é difícil. A gente vai meditar sobre isso, não é não, né? Obedecer não é difícil. A Bíblia está dizendo que não é difícil, mas por que nós dificultamos? Né? Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E aí existe um conflito entre espírito e carne. Né? E esse conflito entre espírito e carne é que nos tira da essência, tira o nosso olhar daquilo que realmente importa. E quando nós olhamos para nós, né, nós deixamos de olhar para aquele que pode todas as coisas. Né? E quando nós queremos que a nossa vontade seja feita, a gente deixa de obedecer a Deus. E quando a gente deixa de obedecer a Deus, nós nos afastamos do Senhor. E daí é um ciclo. Né? E quando nós nos afastamos do Senhor, então nós temos essa ruptura que acontece. E a outra parte linda desse texto que complementa é o quê? Que nós podemos vencer o mundo porque somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo e a nossa fé em Jesus Cristo que vence o mundo. Né? É a nossa fé em Jesus Cristo. Então isso precisa ser falado, isso precisa ser lembrado o tempo todo. É a nossa fé em Jesus Cristo que vence o mundo. Nós temos uma arma espiritual. Né? E o que acontece quando nós deixamos de olhar para Cristo? Quando nós olhamos para o mar agitado, como Pedro afunda, né? Quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós afundamos. Aí a Ana falou de um texto também na oração. Eu amo esse texto. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para sermos socorridos no momento oportuno. Depois que eu virei mãe, meus assuntos são sempre de mãe. Né? E isso acontece com toda mãe. Né? A gente chega perto de uma mãezinha, o assunto é de mãe. A gente chega perto de outra, o assunto é de mãe. E daí uma mãe estava compartilhando comigo que estava passando por um momento difícil. Né? E daí eu me lembrei assim, de uma experiência que eu tive e isso assim, ficou muito marcante para mim. E esse texto ele é exatamente isso. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para nós sermos socorridos na hora que a gente precisa. Né? Falando numa linguagem bem simples. A nossa vida com Cristo ela é determinada pelo dia a dia que nós temos com Ele. Porque na hora da aflição, nós temos que resolver um problema. Nós entregamos, nós oramos, nós falamos, mas nós não buscamos naquele momento a intimidade com o Senhor. A gente nem tem tempo para isso, né? Quando o filho está doente, aí entra a minha experiência, né? O Estevão ficou internado ano passado. Você está no hospital, você tem que decidir, você tem que ajudar a segurar para colocar a agulha, né? Para colocar, para ajudar a tomar o medicamento. Você tem que estar ali envolvida com aquela situação. O que você faz? Você ora? Ora. Você entrega para Deus? Você entrega para Deus. Mas você não começa a procurar na palavra de Deus, naquele momento, aquilo que te pode levar a ter intimidade. Por quê? Isso acontece no dia a dia. A gente conhece Jesus no dia a dia. Então, porque eu conheço Jesus no meu dia a dia, porque eu já estudei a palavra do Senhor no meu dia a dia, né? Porque eu já tive outras experiências de livramento do Senhor no meu dia a dia, o que acontece? Naquele momento eu entrego. Deus, agora é contigo, Senhor. Está entregue nas tuas mãos. Né? E daí o que Deus fez comigo? Né? Ele me deu paz, muita paz naquele momento. Eu estava tão calma. Né? Pergunta para onde eu chorei mais no dia que eu saí do que no dia que eu entrei do hospital com o Estevão. Né? Ele me deu paz, mas uma paz assim. Ele estava dizendo o tempo todo, eu estou aqui, eu estou aqui. A paz dele era tão real e a presença dele era tão real que às vezes, na agitação do dia a dia, eu sinto saudade daquela paz, porque era real, era a presença dele real. Em outras situações de sofrimento, né, ou de situações que a gente tem que decidir, você só tem que decidir, você só tem que entregar para Deus, então a gente sente a presença dele, a paz dele, para dizer assim, ei, estou contigo, está tudo bem, eu estou contigo.
Você já sabe que Ele pode. O seu coração está firme no Senhor. Você já sabe que Ele pode. E daí você tem a paz no coração. E lá no fundo você sente alegria no Senhor. Né? A situação está pegando fogo, mas você sente que Deus está ali. Você sente alegria. Você sente alegria e agradecimento porque Deus conduziu todas as coisas de tal forma que o final completa aquela alegria que você foi percebendo ao longo daquele episódio que estava acontecendo. E a vida do cristão é assim. É dia a dia. Então é algo assim interessante que a gente tem que trazer à nossa memória. E a gente tem que trazer os jovens, adolescentes para essa realidade. A gente não vai conhecer só no momento da angústia. No momento da angústia a gente conhece, a gente tem uma experiência. Mas essa experiência, ela se acrescenta àquela busca que você tem diária com Deus. E essa alegria se completa nessa busca diária. Então, Jesus Cristo se manifesta em coisas pequenas, médias, grandes, né? E a busca é busca de oração, é busca de obedecer a palavra. O amar a Deus é obedecer, que a gente viu aqui no texto, né? Então, a gente vê que o obedecer é simples, mas a nossa vontade atrapalha. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar da Giovana. Giovana, com 2 anos, me surpreendeu com uma respostinha e agora, o que eu faço, né? Lá em casa, eu já até contei aqui uma experiência, eu tenho a gente tem 2 andares, fica o nosso quarto no 2º andar, e lá tem uma janela que ela começa aqui, olha, do joelho e vai até lá em cima, né? Então, do meu joelho até lá em cima. Eu nem abro aquela janela, de tanto medo que eu tenho, né? De esquecer aberta, acontecer alguma coisa, né? E a gente ainda colocou na frente uma poltrona, justamente para Giovana, na época, não chegar na frente, né? E daí eu falava assim com a Giovana, e ela gostava criança gosta de pular das coisas, né? Nossa, é incrível. Ela gostava de pegar a poltrona, subir em cima da poltrona, no lugar mais alto da poltrona, e pular em cima da cama. E pulava em cima da cama, me arrepiava, né? Aí eu falava, Giovana, minha filha, não faz isso, filha. Não faz isso porque é perigoso, minha filha. E daí ela fazia, olhava para mim e falava assim, viu, mamãe? Não aconteceu nada. Giovana, a mamãe está te avisando, não é para a hora que não acontecer, é para a hora que acontecer, porque pode acontecer. E olha, que o perigo gosta de criança desobediente, hein? Giovana, cuidado. Aí ela subia, pulava e, viu, mamãe? Não aconteceu nada. Aí, numa dessas, o que aconteceu? Ela caiu lá de cima. Pou! Não do andar, né? De cima da cadeira. Ela caiu lá de cima e chorou. Giovana, minha filha, eu já não te avisei tantas vezes. Por que você continuou desobedecendo, minha filha? Porque eu queria fazer a minha vontade. Com 2 anos ela respondeu isso. Porque eu queria fazer a minha vontade. E aquilo me chamou muita atenção. E eu sou muito observadora. Porque a vida espiritual é assim. A meninice da criança, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. A Bíblia fala assim, não sejais meninos espirituais para sempre, se alimentem de coisas que são para pessoas maiores. Vocês não podem ficar no leitinho espiritual para sempre, como se fossem meninos. Não, vocês têm que crescer. Deus fez o mundo para crescer, a vida espiritual é crescimento. Né? A planta tem a semente, a gente planta, ela cresce. O mundo cresce, a vegetação cresce, né? Os peixes crescem. Né? A vida é crescimento, a vida espiritual é crescimento. A Bíblia nos traz que a igreja é edifício. Edifício é para onde? Para cima, né? É um templo, é um edifício, é uma construção que a gente ergue, é crescimento. Então, Deus tem esse plano de crescimento para cada um de nós. Né? Então a gente não pode ser menino espiritual. Ela aprendeu a lição, ela ainda era imatura, né? Ela ainda continua desobedecendo, mas levando para a nossa vida espiritual, nós também. E por que nós desobedecemos? Se é fácil obedecer, é porque a nossa vontade nos atrapalha. E quando a nossa vontade nos atrapalha, então nós estamos nos desligando daquilo que Deus tem para nós. E daí todas as promessas que Ele tem para nós ficam suspensas, vamos dizer assim, né? Nós não nos apossamos dela. Tem um texto lá em Filipenses,
que ele fala sobre isso. Filipenses 4:4. É um texto pequenininho. Na Bíblia, na minha versão, está escrito assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Ou regozijai-vos sempre, né? Regozijai-vos no Senhor. Mas aqui tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. A nossa alegria, ela está ligada com o nosso Deus, totalmente ligada. Vamos lá em Reis, então, para a gente poder ver um personagem que vocês conhecem bem. E é muito interessante a história dele. Lá em 1 Reis, no capítulo 18. Então, eu vou contar a história, porque se a gente fosse parar, né, para ler, esse texto é muito lindo, é muito interessante. Quando você entra dentro do texto, então, que você vê, é uma coisa assim, surreal. Eu fico imaginando, eu ali, o que eu faria? Né? Mas é muito interessante. Então, assim, o que acontece? Elias e os profetas de Baal. Né? Quem já ouviu essa história? Todo mundo, né? Coisa incrível, né? Elias e os profetas de Baal. Então, a gente tem aqui Elias, né? E Deus tinha um chamado para ele, profeta, e ele estava ali para poder, então, trazer uma palavra. Nessa época, nesse episódio, então, já tinham anos sem chover, mais ou menos uns 3 anos sem chuva. E daí, ele foi se apresentar a Acabe, porque ele tinha uma palavra do Senhor para Acabe. Né? E daí, ele aparece lá no verso 18, né? No verso 17, e fala assim: quando viu o profeta, Acabe disse: então, é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram imagens de Baal. Então, o primeiro ponto que a gente pega nessa lição aqui: se amar a Deus é obedecer os mandamentos, e obedecer aos mandamentos de Deus, estar unido com o Senhor é a fonte da nossa alegria. Acabe, como rei, né, daquele povo todo, se afastou de Deus, desobedecendo, e a partir daquele momento a mão de Deus se retira e várias situações começam a acontecer, porque Deus ia mostrar para o povo que ele era o verdadeiro Deus. Então, ele permitiu que muitas coisas acontecessem. Sem chuva, consequência sem alimento, sem várias coisas ali, e o povo estava sofrendo. Então, o que ele faz? Ele faz a palavra seguinte, olha só. 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Então, aí, 450, 400, 950, né? Não, 800? 400 mais 450. 850, isso aí, perdão. 850, né? 850, não cabe aqui na igreja, né? Ia ficar lá fora na praça. É uma multidão de profeta de Baal contra um único profeta. Certo? Então, Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Aí ele vai narrando. 21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. Então, aqui a gente conhece a história, eu vou seguir, né? Os profetas de Baal ficaram clamando, né? E daí ele falou o quê? Peçam para que Baal mande fogo do céu e consuma, então,
esse sacrifício. E eles clamaram durante o dia, meio-dia clamaram, aí começaram a se mutilar, sangue escorrendo, e aquele povo todo clamando, clamando, e não aconteceu nada. E daí na história, e nessa Bíblia é muito interessante, que ele ainda fala assim, né? Grita mais alto, vai ver o Deus de vocês está dormindo, vai ver ele foi viajar, né? E daí ele começa a falar, vamos, grita, e eles gritavam, e se mutilavam, e as coisas acontecendo, né? Aí no 27, olha só. Orem mais alto, pois ele é Deus. De D minúsculo ainda, né? Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Né? E os profetas, então, desesperados, gritando, gritando, gritando. Aí vamos lá para frente. Aí olha só o que Elias fez. Não aconteceu nada. 30. Então Elias disse ao povo, cheguem mais perto de mim. Todos chegaram perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Deus que estava derrubado. Perdão. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. E primeira coisa que ele fez, consertou o altar. Aí o que ele fez depois? Ele ainda cavou um poço do lado e pediu, tragam água, ainda lavou, né? Lavou o touro, tanto que encheu de água. Então ele ainda dificultou, os outros não, era só pedir fogo. Ele, além de ir pedir fogo, ele ainda criou uma situação, como é que ia, né? Tão molhado que estava, que tinha ao redor água, né? E daí no 36 fala assim, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e em algumas versões fala assim, ainda lambeu a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que milagre. Eu fico pensando, meu Deus, se eu visse tudo isso, eu queria ver isso. Eu queria estar lá para ver tudo isso, né? Aí, acabou esse momento glorioso, grandioso, e daí ele chega para Acabe e fala assim, Acabe, come então agora, volta para tua casa correndo, que vai vir chuva, que Deus está dizendo, vai vir chuva, depois de uma seca danada. E então a gente vê mais um episódio, né? Ele pede para o ajudante dele e ficar vendo lá no mar algumas vezes para ver se estava vindo. Até que na última vez ele fala assim, olha, está vindo uma chuva assim, olha, do tamanho da mão de um homem. Uma chuva, tá vindo, tem uma nuvem surgindo lá do mar do tamanho da mão de um homem. Então ele corre que vem chuva. E olha o que fala no texto 45. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Israel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até de Israel. O que a gente vê aqui, né? Acabe não estava andando. Acabe estava com carro com cavalos, né? Não é esse carro que a gente vê, as carruagens com os cavalos, ele estava indo. E o poder, né, do Senhor se apossou de Elias. Aí você vai pensar assim, tudo bem, correr na frente de um cavalo com peso pode ser mais rápido. Mas ele correu todo o percurso. Se fosse eu daqui correr até a porta, eu estava cansada, né? E ele ainda correu todo. Por quê? O poder do Senhor se apossou dele, né? Mas o que aconteceu depois? Olha, ele viu um milagre, viu outro milagre. E depois aparece aqui Jezabel na história. Jezabel manda um recadinho para ele. Capítulo 19, verso 2. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. 3. Elias
ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu. Aí, verso 4, fala assim: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracassado, como foram os meus antepassados. Olha, parece que não se encaixa dentro de tudo que aconteceu, né? Fogo caindo do céu, né? Ele profetizando chuva, chuva desce. Ele aperta o cinto e sai correndo e corre uma grande distância, cheio do Espírito Santo de Deus. E, de repente, por causa de uma circunstância que se levantou na vida dele, ele teve medo e quis morrer e ainda disse: eu sou um fracassado. A visão dele mudou de uma hora para outra, né? Mudou daquele que ouvia a voz de Deus para aquele que se concentrou nele mesmo. E quando ele tirou os olhos do Senhor, ele teve medo. Quando ele olhou para Jezabel, ele teve medo e ainda se sentiu fracassado, mesmo depois de ter sido através dele que aconteceram tantas maravilhas, né? Ele sentiu um fracassado. E daí no texto, né, vem um anjo, anima ele, dá comida, e a Bíblia fala que o que ele comeu e bebeu da segunda vez, então ele teve força bastante para andar por 40 dias e 40 noites. Ele ainda estava fugindo. 40 dias e 40 noites ainda fugindo. E daí a gente vê aqui que o Senhor então se revelou a ele, lá no verso 11. Aí tem a oração dele no verso 10. Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o Senhor Deus disse: sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. O que a gente vê aqui? Jesus, né? Deus se revelou para ele. Ele estava com Elias. Ele fez milagres através de Elias. O tempo todo estava. Mas, novamente, Elias precisava ter o encontro. Né? Um homem que ouvia, que sempre serviu, que sempre esteve com o Senhor, ele precisou mais uma vez ter encontro. Por isso que a nossa vida diária com o Senhor é vida de obediência, é vida de encontros com Deus, vida que a gente precisa buscar ao Senhor, porque momentos difíceis de aflição nós vamos passar, é certo que nós vamos passar, né? Mas Deus, Ele tem alegria, Ele tem a paz que excede todo entendimento e que supre tudo que a gente precisa, né? Então nós temos aqui a vida de Elias. Aí vamos para mais um texto. A gente tem aqui Eclesiastes. E a gente tem o personagem que viveu nessa época aqui, que foi o rei Salomão. Em Eclesiastes 1, a gente vê a experiência de Salomão, ele mesmo se denominando a experiência do sábio. Porque ele foi aquele que pediu a Deus sabedoria e Deus concedeu sabedoria a ele. Lá no verso 12 fala assim, ó: eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Mas isso, o que acontece? Era um rei super sábio que estava num momento de torpor, né? Ele se entregou tanto às paixões do mundo, tanto, né? Ele teve diversas concubinas, riquezas, ele tinha tanta coisa boa que ele só se entregava a tudo aquilo.
Então, nesse momento, ele começou a refletir com esse pensamento, com esse sentimento: ai, eu tenho tudo, nada é bom, nada é suficiente. De que vale? Eu vou administrar tudo com grande sabedoria, vem outro rei depois de mim, vai ficar tudo para ele. A vida não tem valor, não tem sentido, né? A vida é só isso. Aí vamos lá, capítulo 2, verso 9. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. 10. Consegui tudo o que desejei. Não me neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Né? Aí, se a gente for pelo dicionário que prazer e alegria, ele viveu muitos momentos achando que estava completo, né? E ele não estava. E a gente vai ver isso na palavra dele. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. É como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Aí no 13. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. 17. Por isso a vida começou a nada valer para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas vivia corrido atrás do vento. 25. Sem Deus, como teríamos o que comer ou que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Né? E quem que ele gosta? Claro, aqueles que amam a ele são amados por ele. E lá no final, olha o que ele conclui, no capítulo 13. Desculpa, 12, no verso 13. Capítulo 12, verso 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que somos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, a conclusão da pessoa que teve maior sabedoria do mundo é essa: tema a Deus e obedeça, porque foi para isso que nós fomos criados. Né? O sentimento de pertencimento é um sentimento que todos nós buscamos, né? Pertencer a uma igreja. Quando a gente não pertence a uma igreja, a gente fica, né, sem saber para onde ir. Pertencer a uma família. Quem não quer ter família? Quem nunca teve família? Né? É o sentimento de pertencimento. Pertencer a uma tribo, na linguagem jovem, né, que a gente fala, é uma tribo, é um grupo. Né? Seja o grupo de louvor, o grupo de adoração, o grupo de matemática, né? Um grupo. Esse sentimento de pertencimento é a busca de toda a humanidade. Quantas pessoas fazem coisas erradas porque elas querem se sentir pertencidas a um grupo? Né? Quantas pessoas... Eu ouvi de um jovem um dia desse, né, encontrei com ele num lugar que não era exatamente um lugar onde ele deveria estar. Né? Eu perguntei: e aí, foi legal? Não, sabe o que é? Eu só fui para firmar minha palavra, porque eu disse que eu ia, mas eu nem queria ter ido. Né? Mas e por que foi? Que eu queria ser aceita, era o pessoal do meu trabalho que me chamou, eu queria ser aceita. É sentimento de pertencimento, faz parte da humanidade. Né? A psicologia estuda isso, comportamento, pertencimento, a gente tem isso. Né? E ser filho de Deus é o propósito da nossa vida. Ser filhos de Deus é o propósito. E isso é pertencer. E pertencer ao Criador, aquele que fez todas as coisas, que traz sentido à nossa vida, é isso que nos traz alegria. É verdadeiramente isso que nos traz alegria. A gente viu aqui que quando a gente olha para os nossos problemas, para nós, a gente se desconecta, né? O que a gente vê no Salmo? Olhe para os montes, de onde virá o socorro? Olhe para Deus, né? Olhe para o alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar tem que estar fito nele, né? A gente tem que estar com os olhinhos grudados no Senhor,
porque é esse olhar que, quando ele olha de volta para nós, é o pertencimento, né? A Maíra sabe bem, é igual a gente quando, né? As mamães sabem bem, né? É igual a gente quando vai dar de mamar que o nenenzinho acaba de nascer. O que ele faz? Ele olha no fundo dos nossos olhos, né? Ele sabe que a gente é a mãe. A gente não fala, oi, eu sou mãe. A gente fala, na verdade, oi, eu sou mamãe. Mas ele não entende isso, né? Mas ele sabe. Aquele momento é único, né? É quando o filho da gente está passando por um problema, você chama para uma conversa, olha olho no olho e fala, meu filho, não é assim que funciona. Não é para esse lado que você deve ir. Não é assim que você deve ser. Esse olhar Deus tem para nós. E quando nós estamos olhando para Ele, e Ele está olhando para nós, nós temos esse sentimento de pertencimento, né? E o obedecer a Deus é a nossa demonstração de amor. É o amar a Deus, né? Então, nós temos aqui essa essência da alegria, que e a gente só tem no Senhor. O mundo vai tentar preencher esse vazio em várias situações. E ele vai tentar fazer com que a gente pense que essas situações é que vão preencher alguma necessidade nossa. Mas Deus supre todas as necessidades quando nós estamos em pé e firmes no Senhor. Essa é uma realidade que nós devemos ter sempre em mente. E tem um texto que ele fala justamente dessas circunstâncias externas, que é Abacuque 3. Vamos lá em Abacuque? Abacuque 3, verso 17. Aí na história de Abacuque, Abacuque é uma oração. Se você ler, é pequenininho, né? 3 capítulos, é uma oração. Eu vou ler só o verso 2 para vocês terem ideia, né? Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás, né? Aí, lá no início do 3, ele fala assim, esta é uma oração do profeta Abacuque. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. E a conclusão de todo esse momento dele, olha que lindo, né? É o verso 17, que ele diz assim, tudo bem, né? Ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Né? Ele queria ver as maravilhas, os sinais, os prodígios, né? Ai, Deus, o povo está passando dificuldade, faz aquelas maravilhas que o Senhor fez, faz tudo aquilo. E daí, no fim da oração, ele entende que não são as circunstâncias da vida, não é o que acontece ao nosso redor. No fim da oração, ele diz, não, tudo bem, porque é uma coisa natural. As figueiras dão os frutos, né? Vai ter azeitona, na oliveira tem, né? Os bezerros vão nascer, tudo isso é uma coisa. E ele fala assim, ainda que essas coisas parem de acontecer, não aconteçam mais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o habitual, ainda que as circunstâncias, ainda que tudo ao meu redor fique parado, não aconteça nada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Então, que essa seja a nossa oração de vida, né? Saber que nós temos alegria se estivermos no Senhor. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor é realmente a fonte da alegria e Ele supre todas as nossas necessidades. A nossa alegria, ela não é baseada naquilo que é externo, mas no próprio Deus. É no Senhor, estar ligado no Senhor, ligado na videira, é a fonte da nossa alegria. Então, nós vamos estar orando nesse momento
E a gente vai também cantar uma música que tem a ver. Mas antes de cantar, eu gostaria de orar por você, irmão. Se você tem tido essa necessidade de reencontrar a alegria, como aconteceu com Elias, né? Se em algum momento você parou de olhar para o Senhor, está vendo as circunstâncias, né? E você precisa ser renovado na sua alegria, porque isso acontece e nós precisamos, né? Ser renovados na nossa alegria. Que o Senhor venha estar enchendo o seu coração de alegria, de paz, que esteja sentindo a presença do Senhor. Então, eu gostaria, né, que a equipe de louvor já pudesse estar vindo. E aqueles que quiserem, eu vou estar orando individualmente com vocês, pode vir aqui na frente.